Fui expulsa de casa na adolescência por causa de rumores falsos espalhados pelo meu irmão. Anos depois, meus pais descobriram meu sucesso e agora estão exigindo dinheiro após terem me abandonado. Eu sou uma mulher de 28 anos com um irmão gêmeo. Crescendo, meu irmão gêmeo e eu experimentamos tratamentos muito diferentes por parte de nossos pais. Meus pais pareciam genuinamente convencidos, por alguma razão, de que meu irmão estava destinado ao sucesso, enquanto eu era considerada a ovelha negra. Só porque eu estava mais interessado em praticar esportes ou fazer novos amigos em vez de estudar, eles constantemente nos comparavam, o que era desmoralizante e prejudicava minha autoestima desde muito jovem. Quando criança, eu tinha que assistir meu irmão ter festas extravagantes no nosso aniversário com os amigos dele, enquanto eu era tratada como um pensamento tardio. Ele frequentemente fazia festas do pijama com seus amigos, enquanto eu nunca era sequer permitida trazer minhas amigas para nossa casa. Para ser honesta, eu detestava cada minuto da minha infância. A única pessoa na família que parecia se importar comigo era minha avó. Quando ela nos visitava, sempre trazia meus chocolates favoritos e, ocasionalmente, me dava alguns dólares para que eu pudesse me mimar mais tarde. Com o passar dos anos, esse favoritismo descarado em relação ao meu irmão gêmeo gradualmente se transformou em abuso emocional direcionado a mim. Meus pais zombavam abertamente das minhas notas e menosprezavam meus hobbies. Parecia que, por mais que eu tentasse, nunca conseguia atender às suas expectativas de ser a filha perfeita. Embora eu fosse boa em esportes, eles me proibiam de participar de atividades extracurriculares porque queriam que eu me concentrasse apenas nos estudos, assim como meu irmão. Era frustrante e eu me sentia impotente como criança. Mais tarde, no meu segundo ano do ensino médio, fui castigada novamente, e dessa vez o crime foi ter o Snapchat no meu celular. Eu não tinha feito absolutamente nada de errado, exceto, como todos os adolescentes da minha idade, ter baixado o aplicativo para manter contato com meus amigos. No entanto, segundo meus pais, isso era um grande crime e uma violação da confiança deles, pois me proibiam de me comunicar com meus amigos. Eles ficaram completamente furiosos, jogaram todas as minhas coisas pelo quarto e, em seguida, tiraram a porta do meu quarto das dobradiças, dizendo que eu não teria privacidade enquanto vivesse sob o teto deles. Vendo meus pais me tratando assim, meu irmão gêmeo, em vez de me apoiar, tornou minha vida ainda pior. O ambiente tóxico criado pelas ações injustas dos nossos pais permitiu que ele explorasse a situação a seu favor. Ele adotou um padrão de mentir sobre mim, me acusando falsamente de coisas que eu nunca fiz, para que ele pudesse se safar de tudo. Se ele roubava algo, ele facilmente colocava a culpa em mim. E meus pais, já inclinados a acreditar no pior de mim, aceitavam prontamente suas mentiras. Ele me humilhava na frente dos meus amigos na escola e fazia piadas sobre a minha aparência. Apesar disso, eu tinha um grande círculo de amigos na escola porque era acessível e aberta a fazer novas amizades. Meu irmão, no entanto, tinha dificuldades sociais e começou a ressentir o fato de eu conseguir conversar com as pessoas, enquanto ele, como um introvertido, se sentia desconfortável. Esse ciúme chegou ao ponto de ebulição durante nossa festa de aniversário de 14 anos, quando ninguém apareceu para ele. Não tenho ideia do porquê os amigos dele fizeram isso com ele, mas, em contraste, meus amigos me levaram para tomar sorvete e eu tive um dia maravilhoso. Isso enfureceu ainda mais meu irmão. Para se vingar, ele começou a espalhar boatos falsos na escola sobre mim, me retratando como uma garota mimada. Ele dizia a todos, falsamente, que eu supostamente o agredia fisicamente em casa, já que nossos pais gostavam mais dele. Sem que eu soubesse, ele levou as coisas a um nível perturbador. Para fabricar provas, ele se socava, causando intencionalmente ferimentos como um olho roxo ou um ombro machucado. No dia seguinte, ele chegava à escola exibindo as lesões auto-infligidas como prova da minha suposta violência e inventava histórias. Sempre que nossos pais o questionavam sobre os machucados, ele mentia, dizendo que era resultado de brincadeiras inocentes, como jogar futebol com os amigos. As mentiras e os supostos hematomas começaram a ganhar força e as pessoas começaram a acreditar na versão distorcida dos fatos. Não demorou muito para que os rumores começassem a circular, e até mesmo meus amigos começaram a me olhar com desconfiança. No começo, notei mudanças sutis. Amigos que antes conversavam comigo nos corredores de repente se distanciavam. Convites para sair em grupo se tornaram cada vez mais raros. Era como se um interruptor tivesse sido acionado e as pessoas hesitassem em se associar com a suposta garota mimada acusada de violência. Um dia, criei coragem para perguntar à minha antiga melhor amiga por que as coisas tinham mudado entre nós. Ela finalmente abriu o jogo e revelou que meu irmão vinha espalhando boatos sobre mim. Ela descreveu as mentiras detalhadas que ele havia contado a todos, acusando-me de coisas que eu jamais faria. Fiquei em choque ao ouvir aquelas palavras. A sensação foi uma mistura de descrença e traição, como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Meu próprio irmão, com quem cresci, estava espalhando mentiras sobre mim, me acusando de coisas que nunca sequer sonharia em fazer.
Foi uma traição que me feriu profundamente, deixando-me com um nó no estômago e um peso no coração. Naquele dia, depois da escola, confrontei meu irmão, mas ele simplesmente me ignorou. Implorei para que ele parasse de mentir sobre mim, mas ele apenas deu um sorriso sarcástico e disse que eu merecia apodrecer sozinha. Fiquei sem palavras, porque suas mentiras e comportamento estavam começando a me assustar. Eu queria falar com meus pais, mas tinha medo de que eles acreditassem mais nele do que em mim. A solidão era dolorosa, especialmente porque eu sempre fui uma pessoa aberta a fazer amizades. Parecia que o ciúme e as mentiras do meu irmão estavam destruindo as conexões que eu havia construído ao longo dos anos. Até mesmo os professores começaram a ouvir os rumores. Foi uma experiência surreal, como se eu estivesse vivendo em uma realidade paralela onde minha verdadeira identidade estava sendo ofuscada pelas histórias maliciosas inventadas pelo meu próprio irmão. As mentiras ultrapassaram o nível de simples fofocas adolescentes, estavam moldando como as pessoas realmente me enxergavam. Os rumores acabaram chegando aos ouvidos do diretor, e então meu pior pesadelo se concretizou. O diretor nos chamou, a mim e ao meu irmão, para a sua sala, assim como nossos pais, para discutir os boatos. Eu estava lá sentada, com o coração batendo forte, enquanto o diretor exigia a verdade. Eu esperava que meu irmão finalmente contasse a verdade, mas, em vez disso, ele dobrou as mentiras. Ele disse abertamente ao diretor que, sim, os rumores eram verdadeiros e me pintou como uma agressora que o espancava quando nossos pais não estavam em casa. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. O choque tomou conta de mim enquanto meu irmão continuava inventando uma história distorcida sobre como eu estava com raiva dele por receber mais amor dos nossos pais. Minha mãe começou a chorar ouvindo a história do meu irmão, segurando-o como se ele fosse um tipo de herói. Meu pai tentou confortar meu irmão, dizendo que ele foi corajoso por falar a verdade e queria garantir que nada mais aconteceria com ele a partir daquele dia. Eu tentei me defender, implorando ao diretor que era tudo inventado. Era como se eu estivesse me afogando em um mar de acusações, tentando desesperadamente chegar à superfície. Mas meu irmão continuou insistindo que eu era essa pessoa raivosa e violenta, descontando minhas frustrações nele todos os dias. As lágrimas continuavam escorrendo pelo rosto da minha mãe enquanto ela me lançava olhares acusadores. Era como lutar contra um muro de crenças que favoreciam a versão distorcida do meu irmão. O diretor me repreendeu duramente, dizendo que a escola não tolerava bullying e que isso era motivo para a suspensão. Implorei para ele não me suspender, mas ele balançou a cabeça, dizendo que não podia simplesmente deixar passar. Implorei com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, tentando explicar que eu não havia feito nada contra meu irmão. O diretor firmemente disse que eu seria suspensa por 10 dias para servir de exemplo, para que outros alunos vissem que o bullying não seria tolerado. Aquilo me atingiu com força, e comecei a chorar ainda mais, praticamente implorando para que reconsiderasse. Meus pais, irritados e envergonhados com toda a situação, me arrastaram para fora da sala do diretor. Eu não queria sair. Eu queria continuar tentando explicar e fazer com que eles entendessem a verdade. Mas eles não queriam ouvir nada. Ao chegarmos em casa, as coisas tomaram um rumo drástico. Meu pai começou a empacotar minhas coisas de repente. Eu estava em choque, confusa, sem saber o que estava acontecendo. Minha mãe perguntou o que ele estava fazendo, mas ele simplesmente gritou que não podia mais me deixar viver na mesma casa que meu irmão. Eu estava chorando, praticamente de joelhos, implorando para o meu irmão dizer a verdade. Mas ele permaneceu frio e impassível. Sem se deixar abalar pelas minhas emoções, meu pai continuou empacotando minhas coisas, e em seguida, jogou a mala no saguão. Eu me agarrei às pernas do meu pai, ainda suplicando para ele não me expulsar de casa. Parecia um pesadelo se desenrolando diante de mim. Ele disse que uma agressora como eu não merecia viver na casa dele e que, se minha avó quisesse, ela poderia vir me buscar. O mundo parecia desmoronar ao meu redor. Fiquei ali, em choque, cercada pelas minhas coisas espalhadas pelo saguão, sendo expulsa de minha própria casa. Eventualmente, minha avó apareceu. Ela recolheu todas as minhas coisas e me ajudou a colocá-las no carro. Ela me colocou no banco do passageiro, certificando-se de que eu estava com o cinto de segurança, antes de caminhar até a porta da frente dos meus pais. Ela tocou a campainha, e quando meu pai abriu a porta, ela começou a gritar com ele pelo modo como ele me tratou. Com uma determinação firme, ela o avisou que, se ele tentasse se aproximar de mim ou entrar em contato novamente, ela não hesitaria em envolver a polícia ou o serviço de proteção à criança, pois o que ele fez poderia levá-lo para a cadeia. Minha mãe, tentando se eximir de culpa, disse que era tudo minha culpa. No entanto, minha avó não aceitou isso. Ela se manteve firme, me defendendo, enfatizando que eu era apenas uma criança que não merecia ser tratada de forma tão cruel. Foi a primeira vez na minha vida que senti o poder da minha avó. Ela não se intimidou diante dos meus pais, e ao contrário do que eles acreditavam, ela confiava em mim. Eventualmente, partimos, deixando para trás a casa onde eu havia crescido.
Eu não consigo nem começar a descrever a dor que senti naquela época. Lembro-me de chorar na cama e de não comer nada, apesar dos esforços da minha avó para me confortar. Contei a ela o que meu irmão tinha feito, e ela também ficou chocada. Ela me assegurou que acreditava em mim, e fiquei feliz por, pelo menos, ter uma pessoa ao meu lado. Quando os 10 dias de suspensão terminaram, a ideia de voltar à escola parecia um pesadelo. Entrar novamente pelos corredores familiares foi como caminhar em um campo minado, com todos os olhares voltados para mim, repletos de julgamento e desconfiança. Os sussurros e os olhares de soslaio pareciam ecoar por toda a parte. O peso das falsas acusações ainda pairava no ar. Enquanto isso, meu irmão me ignorava abertamente, agindo como se eu não existisse. Ele tinha feito novos amigos, pessoas que acreditaram na versão distorcida dos acontecimentos que ele contava e que o viam como uma vítima das minhas supostas agressões. Não importava o quanto eu tentasse explicar meu lado da história, ninguém queria ouvir. Eu era uma pária, marcada por uma reputação injusta que me seguia como uma sombra. Não importava onde eu estivesse, na sala de aula, na cafeteria ou nos corredores, os olhares que encontravam os meus eram cheios de desprezo e desconfiança. Fiquei isolada. Mantinha minha cabeça baixa, frequentava todas as aulas, almoçava sozinha e voltava para casa direto. Eu não tinha amigos, e parecia que ninguém realmente me queria por perto. Durante todo esse tempo, meus pais nunca me ligaram para saber como eu estava. Minha avó, no entanto, nunca parou de me apoiar, sempre me lembrando de que nada disso era culpa minha e de que, eventualmente, a vida melhoraria. Eu terminei o ensino médio com boas notas e estava ansiosa para ir para a faculdade, onde, com sorte, teria uma vida melhor. Foi só quando fui para a faculdade que experimentei, pela primeira vez, o que era verdadeira liberdade. Não havia mais ninguém me vigiando, ninguém me comparando, e ninguém tentando competir comigo. Eu conheci novas pessoas e formei amizades com pessoas que tinham interesses semelhantes aos meus. Apesar das cicatrizes emocionais e físicas que carregava devido à minha família e aos anos escolares, concentrei-me em deixar o passado para trás e aproveitar ao máximo a experiência universitária. Durante esse tempo, descobri minha paixão pela escrita de conteúdo. Eu sempre quis ser escritora, mas nunca tinha certeza se isso seria uma carreira sustentável a longo prazo. Por isso, decidi abandonar esse sonho. Mas, para ganhar algum dinheiro extra, comecei a escrever como freelancer. Inscrevi-me em várias plataformas de freelancers, o que me ajudou a conseguir trabalhos de clientes importantes. Foi assim que comecei a construir um portfólio. Durante a faculdade, mantive essa atividade paralela e nunca pedi um centavo aos meus pais. Quando me formei, em vez de buscar um emprego corporativo, percebi que poderia transformar a escrita de conteúdo em uma carreira em tempo integral. Eu estava indo muito bem, graças aos múltiplos clientes e às relações profissionais de longo prazo que tinha cultivado, o que me proporcionou a oportunidade de ser incluída em diversos projetos. Ter uma carreira legítima como freelancer não apenas me tornou financeiramente independente, mas também me permitiu viajar pelo mundo como nômade digital. Viajar ajudou a curar as feridas do meu passado, embora definitivamente não tenha sido um caminho fácil. Eu economizei o máximo que pude e apostei em mim mesma. Ao longo dos anos, viajei para muitos lugares e ainda há muito que quero explorar. A única pessoa que eu considerava família durante todo esse tempo era minha avó, e eu a adorava. Ela ficou muito triste quando me mudei, mas entendeu que eu precisava ser independente. Apesar da minha agenda lotada, sempre fazia questão de estar presente para ela sempre que podia. Eu a visitava nos fins de semana, muitas vezes compartilhando refeições ou simplesmente sentando na varanda, engajadas em conversas que iam desde histórias da infância até os acontecimentos mais recentes. Nos fins de semana, dedicava tardes inteiras a ajudá-la com as tarefas de casa ou a acompanhá-la ao parque local para um passeio tranquilo. Recentemente, concluí um dos projetos mais importantes da minha carreira. Não posso mencionar a marca, mas tive a sorte de escrever blogs e descrições de produtos para eles. Após a conclusão do projeto, pedi à equipe com quem trabalhei que deixasse comentários positivos em meu site, o que eles fizeram com prazer. Tirei capturas de tela de alguns dos depoimentos e publiquei no meu Instagram, pois sabia que trabalhar com essa marca era uma grande conquista. Como esperado, muitos outros escritores de conteúdo me parabenizaram pelo sucesso profissional e até mesmo repostaram minha história para ajudar a divulgar. Foi assim que comecei a receber mensagens de desconhecidos que precisavam de ajuda com seus sites. Meus parentes também perceberam e alguns entraram em contato para me parabenizar. Eventualmente, fui contatada pelo diretor da minha antiga faculdade. Ele me procurou depois de ver como eu estava me saindo bem e queria que eu voltasse à faculdade para dar um seminário aos alunos sobre como construir uma carreira como escritora de conteúdo. Fiquei bastante nervosa, pois não me dou muito bem com falar em público, mas decidi arriscar e aceitei. Quando me encontrei diante de rostos curiosos, compartilhando minhas experiências e percepções, senti que minha vida havia dado uma volta completa.
Em meu discurso, falei sobre as dificuldades que enfrentei e como trabalhei duro para me sustentar, apesar dos dias difíceis. Foi uma experiência muito gratificante poder inspirar outros e contribuir para o crescimento da comunidade de escritores. Alguns trechos do meu discurso começaram a viralizar em grupos no Facebook, pois muitas pessoas se identificaram com a minha história. Foi uma sensação incrível finalmente ser reconhecida pelo meu esforço e trabalho duro. Na semana passada, fui convidada para falar em um canal de notícias local. Era um programa sobre os benefícios da escrita de conteúdo e me convidaram para compartilhar minha jornada e insights com os telespectadores. Eu estava um pouco nervosa, mas também animada pela oportunidade. Durante o programa, falei sobre minhas experiências, a importância das avaliações de clientes e como uma simples postagem de agradecimento pode abrir portas para oportunidades incríveis. A chance de alcançar um público mais amplo e inspirar mais pessoas na área foi ao mesmo tempo humilhante e emocionante. Quando o programa finalmente foi ao ar, compartilhei alguns trechos no meu Instagram, pois estava orgulhosa de ter sido convidada para um programa de TV. Foi assim que meus parentes e primos começaram a descobrir como eu estava me saindo bem na minha carreira. Como meus pais nunca falavam sobre mim para ninguém, eles não faziam ideia de que eu estava trabalhando com marcas famosas e sendo convidada para programas de TV. Foi assim que a notícia se espalhou rapidamente dentro da minha família. Acho que essa entrevista na TV deve ter finalmente chegado aos ouvidos dos meus pais, porque, poucos dias depois, enquanto eu estava trabalhando em um novo projeto, deixei meu telefone no modo silencioso. Quando terminei meu trabalho e chequei o celular, para minha surpresa, havia 6 chamadas perdidas da minha mãe. Fiquei realmente chocada ao ver o nome dela na tela, pois já fazia muito tempo desde a última vez que ela havia me ligado. Depois de todos esses anos de silêncio, eu não conseguia imaginar por que ela estava me ligando. Relutante, retornei a ligação, e ela atendeu imediatamente. Perguntei se estava tudo bem, e minha mãe começou a me parabenizar. Meu pai, que provavelmente estava sentado ao lado dela, logo entrou na conversa também. Ele começou a fazer perguntas sobre minha vida e como eu estava, e respondi suas perguntas sem pensar muito. Não me pareceu estranho até que eles começaram a perguntar quanto eu estava ganhando atualmente. Eu disse que isso não era da conta deles, e meu pai respondeu que éramos uma família, então eu não deveria ter vergonha de falar sobre minha renda. Eu disse que estava indo bem financeiramente. Ao ouvir isso, minha mãe então começou a falar sobre como a vida deles estava difícil nos últimos tempos. Minhas sobrancelhas se franziram de suspeita. Basicamente, a conversa foi assim: Mãe, estamos aposentados agora e temos planejado reformar a casa há um tempo. Não está nas melhores condições, mas não temos economias suficientes. Ok. Mãe, o seu sucesso nos deu esperança. Depois de assistir a sua entrevista na TV, pensamos que talvez você pudesse nos ajudar pagando pelas reformas. Pai, afinal, somos uma família. Você não deveria hesitar em compartilhar parte do que ganha conosco. Realmente precisamos da sua ajuda. Você só pode estar brincando, né? Por que vocês estão me pedindo dinheiro quando nem falaram comigo por anos? Não sei o que fez vocês decidirem entrar em contato agora, e, embora eu aprecie as felicitações, não vou ajudar vocês de forma alguma. Ao ouvir isso, minha mãe começou a dizer que eu estava sendo uma ingrata e que eu precisava apoiá-los como família. Meu pai acrescentou que, como pais, eles mereciam ser cuidados, e que isso era o mínimo que eu poderia fazer por eles. Eu fiquei tão furiosa com isso que quis dizer umas boas verdades para eles. De repente, tive uma ideia. Em vez de apenas discutir com eles, decidi ensinar-lhes uma lição para sempre. Pensando que poderiam se aproveitar de mim depois de me maltratarem todos esses anos atrás, disse que estaria disposta a ajudá-los, mas apenas se concordassem com minhas condições. Meu pai, curioso, perguntou quais eram essas condições. Sem hesitar, expus meu ultimato. Disse que, se quisessem minha ajuda, teriam que admitir publicamente, na frente da nossa família e amigos, que meu irmão foi o responsável por inventar os rumores maldosos que destruíram minha reputação. Eu queria que eles humilhassem meu irmão da mesma forma que haviam me humilhado ao acreditar nas mentiras e manipulações dele. Exigi que assumissem a responsabilidade por suas ações e reconhecessem a dor que me causaram. Ao ouvir minha condição impossível, meu pai começou a questionar a necessidade de uma confissão tão pública. Minha mãe tentou argumentar que tudo isso era desnecessário e que poderíamos resolver a questão em uma conversa privada, sem envolver outras pessoas. Mas eu mantive minha posição. Deixei claro que essa condição era inegociável e que era um pré-requisito para qualquer assistência financeira que quisessem de mim no futuro. À medida que a tensão aumentava, meu pai elevou a voz, enfatizando que, como meu pai, era meu dever ajudar a família em tempos de necessidade. Minha mãe, em um último esforço desesperado, implorou para que eu fizesse a coisa certa e os ajudasse, enfatizando os anos que passaram me criando. Não pude deixar de achar irônico esse apelo repentino. Lembrei a eles do passado, do fato de que me expulsaram de casa,
e que foi minha avó quem realmente cuidou de mim, não eles. À medida que se tornavam mais agitados, disse a eles de forma firme que, se queriam restabelecer contato comigo e buscar minha assistência financeira daqui em diante, então a verdade precisava ser reconhecida publicamente e meu irmão precisava enfrentar as consequências de suas ações. Desde essa conversa, meus pais têm tentado me ligar incessantemente, mas estou ignorando todas as tentativas de contato. Estou começando a me arrepender de ter retornado àquela primeira ligação. Gostaria de saber se realmente estaria sendo uma pessoa má se decidisse não ajudar meus pais de forma alguma. Atualização 1. Foi uma semana intensa desde que compartilhei minha história, e o apoio e encorajamento que recebi de todos tem sido impressionante. É reconfortante saber que não estou sozinha neste momento difícil. Estou feliz que todos concordam que eu não deveria me envolver com meus pais ou sequer considerar ajudá-los depois de tudo que eles me fizeram passar. A razão pela qual dei a eles uma condição tão dura foi porque sabia que seria praticamente impossível para eles aceitarem. Sei que eles amam demais o meu irmão e, apesar de terem descoberto agora que ele mentiu, nunca o submeteriam ao que me fizeram passar. Hoje, meu irmão me enviou uma mensagem desagradável depois que meus pais tentaram me contatar novamente e eu recusei atender. Ele escreveu: Ei, mana, faz muito tempo que não te vejo, e posso te dizer que cada dia sem você na minha vida tem sido ótimo. Ouvi dizer que mamãe e papai te procuraram e que você deu a eles um ultimato maluco. Eles nunca vão aceitar isso, você sabe, né? Eles claramente nunca te amaram e nunca vão fazer nada para me prejudicar. Admito que menti sobre você 15 anos atrás, mas já faz muito tempo. Então, pare de ser tão egoísta e tente superar o passado. Você está solteira e sem filhos mesmo, então por que não quer ajudar nossos pais a pagar pelas reformas da casa? Faça a coisa certa e seja uma filha melhor. Ver a mensagem foi como uma facada no peito. A audácia dele em minimizar as dificuldades que enfrentei e menosprezar as condições que estabeleci mostrava o quão pouco ele se importava. A tentativa de me manipular usando minha situação pessoal só destacou o quão insensível ele é. Movida pela frustração e pelo desejo de finalmente expor a verdade, decidi que era hora de tomar medidas drásticas e revelar tudo que havia sido encoberto por tanto tempo. Sentei-me e escrevi um e-mail para meus pais e parentes próximos, compartilhando todos os detalhes dolorosos da minha infância e do tratamento injusto que recebi enquanto crescia. No e-mail, descrevi o ambiente opressor e rígido que enfrentei sob o teto dos meus pais e como fui tratado em comparação ao meu irmão gêmeo. Também detalhei o boato malicioso e completamente falso que meu irmão espalhou sobre mim na escola, o qual teve consequências devastadoras e arruinou minha reputação. Relatei como meus pais me expulsaram de casa e como, se não fosse por minha avó, eu poderia ter acabado nas ruas. Para finalizar o e-mail, incluí uma captura de tela da mensagem que meu irmão havia me enviado recentemente, onde ele admitia ter mentido sobre mim todos aqueles anos atrás. Era uma confissão clara, e eu esperava que isso finalmente expusesse as mentiras que haviam moldado minha vida de forma tão injusta. Enviei o e-mail há cerca de 1 hora e sei que o caos logo se instaurará assim que meus pais e meu irmão lerem. Vou manter todos atualizados sobre como minha família reage a esta revelação. Atualização 2. Faz um mês desde a última atualização, e muitas coisas aconteceram neste período. Como você pode imaginar, minha família realmente explodiu depois de receber o e-mail que enviei. Meus pais receberam uma enxurrada de críticas de vários parentes que não faziam ideia da extensão do favoritismo e abuso emocional que sofri. Muitos parentes me contataram, dizendo que não sabiam de tudo que eu havia passado e pediram desculpas por não terem estado presentes para me apoiar. Foi um alívio finalmente sentir que as pessoas estavam reconhecendo o que eu havia suportado. Entretanto, meu irmão e meus pais me enviaram uma série de mensagens abusivas e agressivas após receber o e-mail. As mensagens começaram a se tornar cada vez mais violentas, então decidi procurar um advogado, que enviou a eles uma notificação formal de cessar e desistir. Essencialmente, o aviso dizia que, se continuassem a me contatar, enfrentariam sérias consequências legais. Aparentemente, essa notificação os assustou, pois pararam de tentar entrar em contato comigo. Minha avó acredita que fiz a coisa certa ao expor a verdade para todos e me apoia 100%. Ela é a única pessoa que realmente importa para mim, então fico aliviada por ter o apoio dela. Atualização 3. Faz 2 meses desde minha última atualização. Estou feliz em informar que minha vida está indo muito bem no momento. Profissionalmente, meu negócio de escrita de conteúdo está prosperando. As convites para falar em seminários e participar de podcasts continuam chegando, solidificando minha posição como uma figura respeitada na minha área de atuação. Continuo tão próxima da minha avó quanto antes. Recentemente, tirei uma semana de folga do trabalho para passar um tempo de qualidade com ela. Ela está agora muito envolvida em jardinagem e me ensinou bastante sobre várias flores e ervas que ela cultiva em seu jardim.
Os momentos que passei com ela, seja compartilhando refeições, engajando-nos em conversas sinceras ou simplesmente aproveitando a companhia uma da outra, são memórias que valorizo profundamente. Minha família parou de me contatar após receberem a carta do meu advogado, e estou feliz por finalmente terem me deixado em paz. Comecei a fazer terapia para tentar curar as feridas emocionais deixadas pelo passado, e sinto que estou, aos poucos, me recuperando. Acredito que esta será a última atualização por enquanto.